Papai Marcos, papai da Maria, glória a Deus, né? Deus é bom. Marcos e Nayara estão passando por esse momento tão precioso, não é, Marcos? Bênção demais. E hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você, nessa manhã, pudesse estar bem atento àquilo que o Senhor vai falar, que Deus fala, amém? Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Deus fala, amém? Deus fala. Aliás, você precisa ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos falar exatamente de vozes que clamam. O título da mensagem é este: Vozes que clamam. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versos. E esse texto vai ser uma base, mas também nós vamos passar por outros textos também, para que sejamos edificados nessa manhã, para o louvor da glória de Deus. Amém? Nós vamos ler João, capítulo 1, do 1 até o verso de número 14. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela, ou não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Pai, esta é a tua palavra, nós a lemos e lançamos nesta manhã. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa por si mesma a trazer o poder de salvação, de cura, de libertação, de restauração àquela alma aflita. E que nesta manhã, Deus, todas as mentes estejam cativas à tua palavra, e a unção neste lugar possa trazer esta iluminação, essa revelação daquilo que o Senhor quer ministrar e falar. Que os nossos ouvidos se abram. Eu profetizo, efatá, que se abram os ouvidos espirituais do seu povo. Nós declaramos que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor possa usar o teu servo como instrumento, tão somente um canal para propagar e apregoar esse evangelho da graça, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, povo de Deus. Esse texto é um texto muito simbólico e muito poderoso, porque ele fala exatamente da encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus. E é interessante que João, o apóstolo, ele faz questão de mencionar que esse Verbo, ele estava com Deus, esse Verbo, ele era Deus, e esse Verbo estava no princípio. Mas na sua encarnação, na plenitude dos tempos, Deus envia um precursor de de Jesus, chamado João Batista. Então, o texto aqui no verso 6 diz que nessa encarnação, ou seja, o Verbo se fez carne, e ele veio para trazer à luz, mas um homem enviado por Deus, ele então vem para testemunhar e testificar a respeito da luz.
a respeito da graça que estava por vir. E esse homem, que foi precursor de Jesus, do Verbo de Deus, chama-se João Batista. Diga João. Diga João. E essa palavra, esse nome significa agraciado por Deus, ou Deus é cheio de graça. João não era o Cristo, mas a voz do que clama no deserto. João não era a luz, mas testificou para o mundo da verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. Então João Batista, ele tem esse encargo profético para anunciar a graça vindoura através de Cristo Jesus. E é interessante, quando nós olhamos o verso 12, há um apelo, e esse apelo está direcionado a um clamor que o antecedia. Então a voz que clamava no deserto, a voz de João Batista, ela veio primeiramente para os judeus, e a Bíblia diz que os seus não receberam, mas, no verso 12, a todos quantos o receberam. Quantos receberam Jesus? Quantos já receberam Jesus Cristo de Nazaré? Então você faz parte desse todos quantos o receberam. E Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o clamor de João era mostrar que aquele povo, os judeus, e não somente eles, mas também toda a humanidade carecia de um Salvador, carecia de um homem, ou seja, encarnado, um filho de Deus encarnado, que pudesse então resgatar o homem caído e dar a ele o poder de se tornar filho de Deus. Ou seja, a partir desse momento, todos aqueles que creem, todos aqueles que ouvem o clamor daquele que clama no deserto e entendem o valor da salvação, passam a ser filhos de Deus, ou seja, recebem uma paternidade de Deus por meio de Cristo Jesus. Então você, através de Cristo Jesus, você recebeu uma filiação. Isso é inegociável, irretratável, você é filho de Deus. Algumas pessoas acham que estão filhos de Deus. Deus não vai te deixar de novo lá no orfanato. Ele te adotou para sempre. Amém? Então quem é você? Diga assim, eu sou filho de Deus. Quem está vivo aí? Diga assim, eu sou filho de Deus. Queridos, me ajuda, porque eu falei até para a pastora Almira, esse movimento todo que a gente está vivendo, às vezes o corpo sente um pouquinho, né? E hoje, de ontem para hoje, eu senti um pouquinho. Mas eu falei, Senhor, sustenta o seu servo e que não aparte de mim a voz de muitas águas. Agora, se esse que vos fala está falando com mais do que você, então tem alguma coisa errada. Então dá um brado de vitória aí, querido. Fala assim, eu sou filho de Deus. Então, queridos, nós todos recebemos a paternidade de Deus em Cristo Jesus. Então a pergunta hoje, por meio dessa revelação do início do Evangelho de João, é exatamente que eu sou filho. Então eu não preciso perguntar quem eu sou, isso já está resolvido. Eu sou filho. A pergunta que deve ser feita é como estou. Porque embora seja filho, alguns não estão andando como tal. Quem está recebendo essa revelação nessa manhã? Então a pergunta não é quem sou, isso está resolvido. Mas se eu e você, nós já nascemos de novo, somos filhos de Deus, e a pergunta agora é, estou vivendo como filho? Estou vivendo como filho amado? Estou vivendo como aquele que recebeu a paternidade de Deus, e agora tem a filiação através de Cristo, porque Cristo me deixou agora na condição de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele mesmo. Então eu quero falar nessa manhã que a voz que clamou no nosso deserto espiritual e revelou a graça que está em Cristo Jesus, agora deve definir qual tipo de voz que nós devemos ouvir para não sermos enganados, ludibriados a respeito da nossa natureza e identidade regenerada. Você está entendendo? Então aquela voz que clamou no nosso deserto espiritual, hoje aceita no nosso coração, recebida pela fé, nos tornando filhos, agora essa voz precisa fazer calar outras vozes que deturpam, denigrem, enganam quanto à nossa identidade e natureza.
Porque você é, mas você precisa estar. O verbo no português, parece que alguns idiomas, eu não sou formado em letras, mas eu sei que alguns idiomas não tem pouca diferença nessa questão, ser e estar. Mas no português é claro, um é ser, outro é estar. Então diga, eu sou filho de Deus. Amém? Está resolvido isso? Alguém tem alguma dúvida? Senão eu faço um apelo agora e você, pela fé, pode se tornar filho de Deus recebendo Jesus. Então, eu quero começar a falar dessas vozes, perguntando, você tem ouvido vozes? Pastor, não, eu não ouço vozes. Todos nós ouvimos vozes, sabia disso? Todos nós ouvimos vozes. E é interessante, a minha sogra, ela tem uma patologia que interfere fisiológica nela, que às vezes traz um quê, né, de delírio e de um pouco de alucinação. Então, ou seja, às vezes ela ouve nitidamente uma voz e ela pensa que um fato é real quando não é. E muitas vezes nós também sofremos dessa patologia espiritual. Por quê? Porque começamos a dar ouvidos àquelas vozes que não são de Deus. Ouvir vozes nós ouvimos, todos nós, mas quais vozes nós temos dado ouvido? Qual voz você tem dado ouvido? E a primeira voz é a voz que vem de fora. Diga, voz de fora. A voz de fora é toda aquela que está ao nosso redor ou derredor, porque está associada ao que ouvimos de pessoas próximas ou distantes. A voz que vem de fora é uma voz também que bombardeou Jesus na sua geração. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 19, ouçam o que a Bíblia diz. Eis as pessoas dizendo, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então eram vozes de fora que bombardeavam Jesus em todo o tempo. Jesus lidou com isso. Nós não somos diferentes, nós não somos melhores que Jesus e vamos ter que lidar também. Mas Jesus era bem resolvido na sua identidade. Você precisa ser bem resolvido na sua identidade. Amém, Jesus? E Marcos 3, 21 e João 7, 12 traz também essa voz que vem de fora e exatamente trazendo uma deturpação a respeito de quem Jesus era. Uns diziam que ele era bom, ao passo que outros diziam ser ele um enganador. Sabia disso? Está escrito. João 7, 12. Até mesmo os seus familiares, os seus parentes, disseram que ele estava fora de si. Até aqueles que estavam mais próximos. Por isso eu falo, a voz que vem de fora é aquela que está ao nosso redor ou derredor. Pessoas próximas ou distantes, elas lançam vozes e se você não cuidar, você é enganado e toma para si. E a minha fala hoje é cuidado com esta voz. Cuidado, por quê? Porque se você não cuidar, você pode ser enganado. E a diferença entre um crente que é vencedor e um crente que não está andando em vitória é exatamente a voz que ele tem dado ouvido. As pessoas, para você saber, e você sabe disso, elas tendem a nos julgar, a nos rotular, mesmo sem nos conhecer direito. É ou não é? Quem já passou por um julgamento, quem já passou por uma condenação, assim, alguém falou algo sobre você e não tinha a ver com você? Quem já aconteceu? Eu acho que todos nós, né, já sofremos com isso. Mas o problema não é ouvir, o problema não é pessoas falarem. O problema é eu dar ouvido. Pessoas podem falar. Agora eu preciso pôr um filtro nos meus ouvidos e ouvir o que Deus diz a meu respeito. Então o problema o problema é quando damos ouvidos a essa voz que vem de fora, e esta voz, ela traz exatamente isso, ou seja, damos ouvidos a essa voz e aceitamos as palavras que distorcem o que realmente somos. Quando nós olhamos mais uma vez para o ministério público de Jesus, quando ele está perto da sua morte, ele entra em Jerusalém em um ato profético, porque estava escrito que ele deveria ir para Jerusalém para sofrer e ser entregue nas mãos dos pecadores.
Então, na entrada dele, também algo profético acontece. O que acontece? Ele entra e é ovacionado. Ou seja, a multidão que estava ali na porta da cidade começa a dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Quem já ouviu essa passagem? Amém? Então, Hosana, a palavra em hebraico quer dizer salva-nos. Ou seja, aquela multidão estava vendo o Salvador entrar na sua cidade, e não apenas na cidade, mas no coração daquele povo, que poderia salvá-lo, e diz, bendito, diga bendito. Então essa multidão diz bendito. Mas a Bíblia diz que alguns dias depois, poucos dias depois, essa mesma multidão também clama, quando Jesus está lá diante do imperador, do governador daquela província, e a multidão gritava: fora, fora, crucificam. Então, em algum momento, a multidão fala: entre, você é o Salvador, você é quem traz salvação, e você é bendito. E agora, fora, porque você é maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Crucificam. Então veja que esta situação, ela está ligada também nas nossas vidas, porque nós não estamos isentos de pessoas dizerem algumas coisas a nosso respeito, e o próprio diabo, ele fica lançando mentira, porque ele é o pai da mentira. E o mesmo diabo que tentou Jesus no deserto e colocou em xeque a sua filiação, dizendo: se tu és filho de Deus, é o mesmo diabo que também te tenta para colocar em dúvida acerca da sua filiação celestial. Você está entendendo isso? Então você precisa o quê? Você precisa vigiar, você precisa cuidar com esta voz, você precisa entender que não é aquilo que se fala, é aquilo que se ouve. Quantos de nós já ouvimos? Você está indo longe demais com isso. Você está ficando louco. Isso não vai dar certo. Onde está o seu Deus agora? A quem você está querendo enganar? Não dê ouvidos a essa voz, porque é uma voz enganosa. Hoje eu e você precisamos entender que toda voz que depõe contra o plano de Deus na nossa vida, ela precisa ser calada. Diga: eu vou. Não, diga com voz de muitas águas, igreja. Diga: eu vou fazer calar esta voz na minha vida. A voz que vem de fora, a voz de fora não vai definir, não vai dirigir os meus passos, os meus pensamentos, a minha vida, porque eu sei que eu sou filho amado de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Alguém já falou para você está indo longe demais? Ainda bem que você não deu ouvido, né? Porque você chegou longe demais. Olha você aí, não é verdade? Alguém já falou assim: você está louco. Ainda bem que você não pensou que estava. E ainda que estivesse, era loucura da pregação do Evangelho, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Aí você avançou e conquistou. Alguém falou assim: nós sabemos quem é você. Recentemente, uma família que é neófita veio para Jesus recentemente, alguns bombardeiam em cima dela, falaram assim: mas vocês fazendo isso, mas vocês não são crentes agora? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O problema é que essa voz não sabe o que nós vamos fazer no próximo verão. Então você tem que declarar que você não é aquela criatura velha, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não dê ouvidos a esta voz, porque ela quer te enganar. A segunda voz é a voz que vem de dentro. Então a primeira vem de fora, a segunda vem de dentro. Essa é a voz que vem do nosso interior, ela vem do nosso coração, é aquilo que a nossa própria alma imagina. Então nós precisamos cuidar também dessa voz, porque ela é muito latente. Ela aparece assim direto, às vezes muito mais do que a voz de fora.
Às vezes você consegue se blindar com a voz de fora, mas não consegue se blindar com a voz de dentro. E você precisa entender que hoje o que tem dentro de você não é mais aquilo que tinha antes. Iniquidade, pecado, lascívia, hoje tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? E é interessante, mais uma vez, Jesus, ele também antes do seu martírio, ele tem um tempo de oração, e ele vai para o Getsêmani, e você conhece a história, lá no Getsêmani, ele chama os seus para orarem, e eles ali não aguentam muito, né, eles começam a pestanejar, mas Jesus, ele continua com insistência, e eu quero te falar, continue com insistência, alguns vão dormir, alguns vão desistir, mas você vai continuar, amém? E Jesus ali, ele ora no Getsêmani, exatamente um dos momentos mais tensos que ele viveu no seu ministério. Ele se angustiou de tal forma que ele ficou em profunda tristeza. Querido, não é uma tristeza comum. Não é uma tristeza assim que, meu time perdeu hoje. Isso nem tem mais feito efeito na minha vida, porque sempre perde. Não é esse tipo de tristeza, você está entendendo? Não, sabe aquelas coisas picuinhas que a gente fica triste? Não, não é isso não. Jesus, a Bíblia fala, e porque Jesus era alegria em pessoa. Jesus tinha a presença de Deus, mas ali na alma, ele ficou, a Bíblia relata, Mateus 26, 37, vamos ler esse texto merece, todos merecem, né? Mas vamos ler esse texto aqui, eu deixo marcado, João, e nós vamos para Mateus, capítulo 26, versículo 37, até o 39, amém? Vamos ler do 36 ao 39, diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você entendeu isso? Não seja como eu quero. Quem estava falando? Quando Jesus fala eu quero, diga assim, a alma de Jesus. Jesus tinha alma. Ele se encarnou, então ele também tinha corpo, tinha alma, que era sentimentos, e ele era espírito. Só que a alma dele, em profunda angústia, falou com ele, a voz do interior: eu não estou aguentando, passa de mim esse cálice. A alma, cuidado com a voz que vem de dentro. Ele encarnado era homem com alma, que diante da iminência do sofrimento e da morte, clamou: passa de mim esse cálice. Como eu falei, em outras palavras, é como se estivesse dizendo, a voz de dentro estivesse dizendo: eu não estou mais aguentando, eu vou sofrer muito, vou desistir. Você já passou por um momento assim na sua vida? Quem já passou por um momento assim de grande aflição e angústia e falou: não vou aguentar, eu vou desistir, eu não estou mais, eu estou sofrendo muito. E Jesus passou por isso ele se compadece de nós, porque nenhuma dos nossos flagelos e demandas aqui na terra, Jesus se privou, pelo contrário, ele passou para que ele pudesse compadecer de nós. Amém, Jesus? Amém mesmo? Mas Jesus, querido, ele fez calar a voz do eu. Ele disse: não seja como eu quero. Diga, não seja. Diga, não seja como eu quero. Quem que é esse eu? É a voz de dentro.
É a alma, é o coração enganoso, dizendo algo que depõe contra a vontade de Deus. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então você vai completar. Diga assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, isso é tão forte que o próprio Salomão, a respeito dessa voz que vem de dentro, ligando a alma, ele diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você é filho de Deus, mas se você imaginar no seu interior que você não é, e você está agora vendido sem pai, então começa a vir o quê? A derrota. Mas se você souber, mesmo diante das dificuldades, da tristeza, que você tem um pai e ele não se esqueceu de você, você não vai dizer: não seja a minha vontade e sim a tua. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero essa vontade. Tem algum crente aqui nessa manhã? Balança o seu irmão e fala assim: acorda, querido. Tem um pregador do século XX chamado Martin Lloyd Jones. E a frase dele é muito interessante, que ele diz assim: muito da infelicidade da vida deve-se ao fato de que se ouve mais a si mesmo do que se fala consigo mesmo. Então os problemas vêm porque nós o quê? Ouvimos mais de nós mesmos do que falamos mais conosco mesmo. E por isso que a pastora falou: nós precisamos fazer declarações de fé, precisamos verbalizar. E o crente, eu falo, nós precisamos romper. Um culto desse nós temos que dar glória a Deus, aleluia, chamar a existência, fazer confissões. Por quê? Porque quando você faz isso, você faz calar a voz que vem de fora e a voz que vem de dentro. Mas nós ficamos amordaçados, ficamos assim. Tem que fazer verbalização, declaração. Mas é de autoajuda, é de empoderamento humano? Não, é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Conversa consigo, porque se você não falar, você não declarar, não gerará fé, porque criei, por isso é que falei. Então quando eu creio, eu falo, eu verbalizo, e eu começo a fazer calar toda a voz de incredulidade. Então você precisa liberar isso, você entende? Quantos entendem isso nessa manhã? Então começa a verbalizar, fala: eu sou. Não fala com voz de muitas águas: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu creio, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Diga assim: Satanás, você não vai colocar mordaças espirituais nos meus lábios, que a minha boca é propriedade de Deus, e eu serei boca de Deus, para mim mesmo, para o meu coração, e para toda a minha casa e família. Quantos recebem isso nesta manhã e pode dar um glória a Deus bem alto? Porque se você não estiver verbalizando, você está ouvindo. Se você não estiver falando com a alma, você está ouvindo a alma, o coração enganoso. Se você deixar que venha, passa de mim esse cálice, e não falar que não seja feita a minha vontade, sim a sua, você vai sair do plano de Deus para a sua vida. Quem está entendendo isso? Então verbaliza, não deixe que a frase termine em passa de mim esse cálice, e sim, não eu, mas o Senhor. Não a minha vontade, mas sim a sua. E qual que é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quantas vezes ficamos a ouvir a voz de dentro dizer: eu não sou capaz, eu não sou amado, eu sou fraco. E aí, o pior não é ouvir essa voz de dentro, é não falar nada. Como a frase do Martin Lloyd Jones: ouvimos mais do que falamos. Isso é fato. Nós vamos ouvir o coração enganoso falando, a alma querendo definir quem somos. A voz de dentro, ela vem, como eu falei, muito mais às vezes do que a voz de fora.
dizendo: eu não sou, eu não posso, eu sou incapaz, eu não sou amado, eu sou preterido, eu sou fraco, e nós não falamos nada, mas nós devemos tomar a posse da palavra que está lá em Joel 3,10, parte B: diga ao fraco, eu sou forte. Você está sentindo fraco? Você está sentindo minado pela voz de dentro, falando: você não vai conseguir, sabe, Deus se esqueceu, você está fraco. Então diga ao fraco, eu sou forte. Paulo disse também, não só Joel, mas Paulo disse: quando estou fraco, é aí que estou forte, porque o seu poder, o que ele se manifesta, ele opera em mim, na minha fraqueza. Então nós precisamos falar com a nossa alma. Davi falou, e eu queria também citar esse texto que está lá em Salmos 42. E ainda que digam: você está variando, você está conversando consigo mesmo, não tem problema se pensam alguma coisa a respeito, você sabe o que Deus pensa a seu respeito. E Davi, aqui nesse salmo, que são o salmo dos coraitas, mas toda indicação que era de Davi, ele diz aqui no Salmo 42:5: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então você vai falar para a sua alma: por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Está passando pela prova? Vai dando glória a Deus. Está passando pela dificuldade? Vai declarando e conversando com a alma quieta. Faz calar essa voz que vem de dentro. Shhh. Você que tem as rédeas, sabe por quê? Porque essa voz interior da alma não é mais forte do que a voz que vem do Espírito. Ela não é. Jesus disse, e a gente se apoia muito nisso: ah, pastor, a carne é fraca, né? Quem já ouviu o crente assim, o crente fatalista, né? Já viu o crente fatalista? Já para entrar com habeas corpus preventivo, né? A carne é fraca, pastor. Tá, mas você fica só nesse texto? Jesus falou que o Espírito está pronto. Quem que é mais forte? Forte, a carne ou o Espírito? Igreja, quem é mais forte, a carne ou o Espírito? E o Espírito está pronto, ele não precisa de retificação, ele está dentro de você e ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para vencer toda e qualquer situação que te limitou até agora, porque você vai viver os melhores dias da sua vida. Vai fazer calar a voz de fora, a voz de dentro, para ouvir, aí, para a gente terminar, a voz do alto. Terceira voz é a voz do alto. Na verdade é só uma forma didática, mas ela tem que ser a primeira. A voz do alto é a voz dos céus, é a voz de Deus, daquele que o criou e também o regenerou. Ele te gerou novamente. Ele não apenas te criou para você ser uma alma vivente e ficar sujeito às paixões da alma e da queda do primeiro Adão, mas agora Ele te regenerou em Cristo para que você possa ter definido a sua identidade. Essa voz do alto é daquele que o conhece mais do que você a si mesmo. Não vem daquilo que os homens ou o diabo dizem a seu respeito, porque o que o homem diz a seu respeito é reputação, mas o que Deus diz a seu respeito é caráter. É bom ter reputação, porque qualquer coisa de bom que as pessoas veem em nós, como disse, salvo engano foi Calvino, que ele fala que tudo de bom que você vê em mim é Jesus, e tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo. Agora deixa eu te falar, a reputação, ela também tem um sentido. Por quê? Porque quando os homens veem a sua luz brilhar, eles vão glorificar quem? Porque eles sabem que em nós não tem nada de bom, mas eles estão vendo Deus em nós. Mas a gente já resolveu entre reputação, porque pode ser, inclusive com Jesus tinha a maior de todas, e no entanto chamaram ele de glutão. Você acha que não vai sobrar para nós? Vai. Mas entre
aceitar essa reputação e o caráter, nós já resolvemos, aceitamos o caráter de Cristo em nós. Amém, Jesus? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, você precisa saber o pensamento que Deus tem a seu respeito, e isso tem a ver com o caráter de Cristo em você. O próprio Jesus, ele não ficou impressionado, como nós falamos há pouco, com relação à entrada dele em Jerusalém, e o povo estava ovacionando Jesus, estava colocando ramos de palmeiras, né, as folhas ali para fazer a entrada realmente triunfante, como um rei que entrava ali pelas portas da cidade. Mas Jesus, pelo que consta, não parou para tirar uma selfie, para, dar um autógrafo para ninguém. Ele não se impressionou com isso, tampouco ele também não se abateu a ponto de desistir da sua missão quando a própria multidão condenava ele à cruz. Você está entendendo? Então para dessa gangorra. Quando as pessoas te favorecem, falam bem de você, você fica bem. Eu estou tão bem, por quê? Porque alguém está falando bem de você. Eu estou bem resolvido, por quê? Porque não está tendo nenhum problema, está tudo fluindo, assim no sentido, ninguém falando mal, o cachorro está obediente em casa, os filhos também não estão pirracentos e tal, aquela coisa toda, você fica insuflado, estou bem, né? Mas e a hora que as estações mudam? Aí a gente fica down, depois up, depois down, up. Jesus não tinha isso, e o Espírito de Cristo está em você, para te tornar estável e ir até onde Deus quer que você vá. Mas para isso você precisa estar sensível à voz que vem do alto, à voz que vem do céu, à voz de Deus, porque ela que define, não somente o que você é, mas aquilo que você terá como empoderamento para enfrentar toda e qualquer situação nesse mundo tenebroso. Porque não é só insuflar o ego. Às vezes a gente fala assim, mas parece que a gente fica declarando para insuflar ego. Não, para insuflar Deus dentro de nós, mas a própria vida de Deus dentro de nós nos empodera a exatamente sermos tudo aquilo que Ele nos fez ser em Cristo Jesus. Como eu costumo dizer, não é o que nós vamos encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em nós. Porque Jesus, sendo Cristo, sendo Filho de Deus, ele não ficou impressionado com essas coisas, ele não ficou abatido a ponto de abandonar a sua missão. Por quê? Porque ele dava ouvido à voz do Pai, que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho, o meu eleito. Este é o meu Filho, o meu eleito, a Ele ouvi. Se concentre na voz que vem do alto, igreja. Se concentre nela. E lembre-se de que somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados. Uma das piores enganações é dizer que você não é amado. O próprio amor não consiste enquanto nós amamos a Deus. João, o apóstolo, ele também escreveu na carta dele, dizendo, o amor não consiste enquanto nós amamos a Deus, mas o quanto Deus nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o que faz diferença? É claro que nós respondemos a Deus em amor, mas o que faz diferença é o quanto você sabe que é amado. Porque o quanto você souber que é amado, não tem situação que vai te fazer abater. Ele não me ama, ela não me ama, Eu sei que tem um que morreu literalmente de amor por mim. E esse amor me basta, porque se essa graça não me basta, nada mais vai me bastar. E se esse amor não resolver, nada mais vai resolver. Você é amado, filho amado, diga, eu sou filho amado. Sabe, quando ele olha para mim, para você, ele vê, o sangue do filho dele, o filho obediente, o filho que foi em angústia para a cruz, porque ele estava angustiado, não com a multidão que falou crucifica, pelo contrário, falou, perdoa, Senhor, porque eles não sabem, que tem gente que acha que Jesus ficou, abatido com o que a multidão diz. Não, ele ficou angustiado pelo que ele em carne estava passando.
e pela assunção de todos os pecados em todos os tempos da humanidade. Era muito peso. Então Deus está vendo que o sangue de Jesus em nós, por isso a palavra diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é quem é você. Você, querido, pode ficar de pé agora. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a primícia da criação do Pai. Você vai fazer uma declaração agora. Encha o seu peito e declare assim: eu ouço. Não, encha mesmo os seus pulmões e diga assim: eu ouço a voz do alto, e por isso eu sou, eu tenho o que o Senhor diz a meu respeito. Eu não darei vazão, ouvidos à voz que vem de fora, a voz que vem de dentro. Eu ouvirei a voz que vem do alto, a voz que vem dos céus, a voz que vem de Deus, porque em Cristo Jesus, diga assim, porque em Cristo Jesus, hoje, Deus pode, como um Pai amoroso, olhar para mim e dizer, por meio do sangue de Jesus, que me cobre: este é meu filho amado, em quem me compraz. Esta é a sua vida, basta crer. Por isso, querido, sem fé nós não podemos agradar o Senhor. E Ele está olhando para você agora e querendo achar fé, a fé que Ele mesmo liberou, e você fazer calar todas as vozes de incredulidade e deixar que seus ouvidos espirituais se abram. E eu profetizo agora nesta hora, efatá. Efatá. Essa palavra em hebraico quer dizer abre-te. Efatá, que se abram os seus ouvidos espirituais para você ouvir aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que a palavra diz a seu respeito, aquilo que nós temos empoderados pelos oráculos de Deus. E não há nada que nós façamos ou deixemos de fazer, a não ser crer que pode mudar essa situação. Então que você ative agora esse modo fé e comece a abrir a sua boca e começar a orar. Se eu fosse você, eu já estaria fazendo isso. Feche os seus olhos e comece a orar e fala com Deus: Pai, quantas vezes eu tenho dado ouvido às vozes que vêm de fora? Quantas vezes eu tenho mais me impressionado e definido a minha vida e a minha identidade pelo que dizem? Quantas vezes, Pai, eu tenho dado ouvidos à voz que vem de dentro do meu coração enganoso, passional, que quer abandonar, que quer deixar, que quer passar o cálice, mas esse cálice está na minha mesa e o Senhor não colocou sobre mim nenhuma prova que eu não possa passar. Antes, Ele nos dá o que? O escape é Jesus. Se Jesus, Ele foi até o fim, Ele está em nós, Ele nos ajuda a ir ao fim também. Pai, em nome de Jesus, vai falando aí com o Pai. Vai falando: Pai, eu faço cessar agora. Vai fazendo declaração com ousadia, igreja. Vai fazendo declaração de fé. Eu faço cessar agora essas vozes que vêm de fora. Eu faço cessar agora essas vozes que vêm de dentro. Eu não vou ouvir mais do que falar com a minha alma. Eu vou verbalizar, vou proclamar, vou declarar o que Deus diz a meu respeito. Eu faço calar agora outras vozes e deixo os meus ouvidos totalmente sensíveis à voz do alto, à voz de Deus. Oh, aleluia. Ei, aleluia. Vai orando, igreja. Vai orando. Oh, oh, eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Inseguro estou, se frágil me sentir. E não estou só, pois
ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração, e nós vamos verbalizar agora. Em Romanos capítulo 10 diz: esta mensagem que pregamos, e ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito da justiça. E agora nós vamos fazer essa oração. Eu queria que você orasse após mim dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a sua voz, e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, se você fez esta oração e você se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Eu vejo mãos levantadas. Se você fez esta oração que nós fizemos juntos, e você está dizendo: é a minha oração, sou eu me identifico. Então você pode levantar a sua mão aí onde você está. E eu queria fazer mais um pedido, com toda liberdade, que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Amém? Pode vir. Isso, fique de frente para mim. Amém? Os consolidadores ajudem. Você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar e vir. Isso, fique de frente aqui. Isso. Há outras pessoas que levantaram as suas mãos. O seu lugar não é aí, é aqui. Venha. Deus está fazendo novas todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse homem, por essa mulher. Nós não os conhecemos, mas o Senhor os conhece. E talvez até aqui ouviram tantas vozes que clamam, mas hoje a voz do Senhor clamou mais alto. E por isso eles decidiram entregar o seu coração para Jesus. Não para uma religião ou uma denominação, mas para Jesus. Voltar aos caminhos do Pai. E eu creio que agora nada mais pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E também que não há mais condenação sobre eles, porque aqueles que estão em Cristo, eles não estão mais debaixo da lei, a lei da morte e do pecado. A lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito e vida. E eu declaro, Pai, novas criaturas. Eu declaro filhos, Pai, que voltam à casa do Pai, recebem o abraço do Pai, o amor do Pai, e vão continuar caminhando como filhos. Porque se são filhos, vão estar como filhos, caminhando até o dia de Cristo Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, sabe, algo especial aconteceu, de dentro, não de fora, dentro, porque Deus, Ele olha o coração, e Ele está agora
mexendo lá dentro, para vocês terem certeza e convicção que são filhos amados de Deus. Amém? Mas o mais importante também, além dessa revelação que vocês são filhos, é que vocês têm muitos irmãos. E por isso é maravilhoso saber que eu posso contar com o meu irmão. A Bíblia diz: se um cai, o outro levanta. Então eu quero apresentar para vocês uma parte dessa família numerosa de muitos irmãos. Amém? Pode ser? Eu vou contar até 3, aí vocês vão se voltar para trás e receber esse carinhoso abraço e essa festa dos irmãos. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. E você é tudo que eu sonhei te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. E você é tudo que eu sonhei um dia. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória. Vá para a célula, querido. Você não está no pequeno grupo, você está perdendo.